Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente com o meu super hiper cabelão. Olha, tá ficando, hein? Tá ficando. Daqui a pouco eu vou parecer o Ed Vedder. Vamos lá, o assunto é meio sério. Como eu falei pra vocês, né? Eu trouxe a ideia do filme... não há choros no inferno, né? Mas que na verdade foi traduzido na versão Herbert Richards como o assassino do Alasca, e que na verdade ele não é do Alasca, ele é da Sibéria, é baseado sim numa história real. Sim, este filme é baseado numa história real, onde temos então o canibal, sim, declarado canibal, Alexander, e a sua mãe Ludmila Svetsnovic, que foram então acusados de matar pessoas para consumo próprio. Sim, o filme, como já foi tratado, ele tem uma temática de fantasiar em alguns aspectos a vida desse rapaz e romantizá-la, levando então a buscar aspectos de negação do pai, abuso sexual do pai, e que na verdade não aconteceu isso. Mas os atos e a atrocidade do canibalismo, sim, aconteceu. Há uma expectativa e estimativa de que ele tenha matado 80 pessoas. Por quê? Porque, como foi dito, né, na Sibéria, o lugar ali cai para, sei lá, 40, 60 abaixo de zero. O lugar é inóspito em algumas regiões, e que se torna um ambiente onde o alimento é escasso, a saída de casa é escassa, ou seja, você não consegue sair de casa, o convívio é muito ruim, as autoridades não têm alcance dentro de lugares que a nevasca se torna mais intensa, então as pessoas passam a agir como animais. O comportamento animalesco é previsível dentro de alguns lugares. O canibalismo, né, ele foi visto em muitos lugares do mundo como uma tradição cultural dentro de alguns povos primitivos, passando até mesmo por aspectos culturais e religiosos dentro de uma ideia de que se você comer a carne humana, você estaria adquirindo o poder e a virilidade daquele, então, que foi seu inimigo, fazendo com que você pudesse ter até mais força ou ser agraciado até mesmo pela religiosidade daquela pessoa, ou seja, você estaria consumindo aquilo para te dar engrandecimento espiritual e físico, a virilidade, para você continuar enfrentando os seus inimigos. Sim, isso foi visto nos povos mais antigos. Claramente, o canibalismo hoje talvez ainda aconteça em regiões que o mundo não chega. Por exemplo, supostamente, talvez aconteça na África, por uma escassez de alimentos, onde o mundo não chega para poder atender às necessidades daqueles povos africanos, que passam constantemente por enfermidades e fome. Ou talvez realmente em regiões muito difíceis de serem alcançadas, onde as pessoas então possam vir até a comer a carne de estrangeiros, ou de povos invasores, ou de pessoas que não seriam bem-vindas. Pode ser, cara, o mundo é gigantesco e repleto de possibilidades em que nós não sabemos. Quando acontece, por exemplo, o acidente dos Andes, e que foi um dos acidentes mais conhecidos, tenebrosos e assustadores dentro desse aspecto da antropofagia, de comer corpos, eles ficaram livres de julgamento e de sentenças que venham a incriminá-los. Claramente, em alguns lugares do mundo, as pessoas ainda podem vir a ser sentenciadas por certas atitudes que não cometeram. Por exemplo, se você for salvar uma pessoa de um crime e você mata essa pessoa, você é julgado e condenado, pois você salvou a vida, mas você tirou uma vida. O que eu acho muito errado. Mas, quando a gente vê, então, casos como Andes, onde o avião caiu e eles, para poder sobreviver, comeram a carne daqueles que faleceram para continuar ali esperando o resgate ou sair daquela situação, eles não foram sujeitos, então, à condenação pelos seus atos, uma vez que aquilo fica intrinsecamente ligado a lembranças ruins das atitudes de sobrevivência.
Nesse caso, a gente tem sim uma dualidade energética e talvez tenha sido até dentro de um âmbito de julgamento, uma vez que eles saíram muito rápido da sua sentença. Tanto o Alexander, que eu acho que é Alexander o nome dele, né? Quanto a Ludmilla saíram da cadeia e estão livres. Eles pegaram cana e, consideravelmente, em alguns lugares do mundo, o crime que eles cometeram levaria a uma prisão perpétua, um crime de, obviamente, uma sentença de morte, ou mesmo, poderia aqui no Brasil, né, pegar a pena máxima de 30 anos, em 15 segundos já estavam na rua. Em alguns casos, matematicamente, é mais ou menos isso. Mas eles responderam pelo crime, claramente, mas não pegaram a sentença esperada dentro de um crime ético e moral observado. Supostamente 80 pessoas mortas, algumas foram alimentadas, ele cozinhou, fez o Masterchef do canibalismo, fez com que as vítimas experimentassem carne humana, com requintes de crueldade. Então nós temos dois aspectos. O aspecto da perversão, o aspecto de uma possível relação esquizoparanoide, ou seja, algo que afeta um princípio ético e moral de uma sociedade, com condutas sexuais perversas. Então nós temos uma perversidade atrelada a uma relação esquizoide ou esquizoparanoide do cara, de realmente agir de uma maneira em que a lei, a justiça, o bom senso, a ética e moral, os padrões de uma sociedade, principalmente no período em que ele se encontrava, que foi recente, passam a não vingar dentro daquilo que ele realmente acredita, ou seja, o que deve ser seguido. Apoiado, então, pela própria mãe, em que alimentava e conduzia o menino para esse meio, e não podando o mesmo ou corrigindo o mesmo, mas sim fazendo com que ele aumentasse cada vez mais a perversidade dentro do aspecto da sobrevivência, mais do aspecto sexual, de ter relações com cadáveres, e também de consumir a sua carne. Isso foi observado dentro de alguns períodos, por exemplo, de análise, em que eu analisei o canibal japonês, em que ele tinha esse desejo sexual transmutado em experimentar o gosto. Então ele chegava a comer as pessoas, mas dentro de um aspecto sexual, como um impulso sexual. Aqui a gente tem o impulso da sobrevivência, mas nós também temos a perversidade. E não um aspecto sexual falando, mas de um aspecto perverso e cruel de um ser humano, em que não existe mais ética e moral observadas. Então nós temos dois princípios de energia, observados já pela estrutura comportamental do mesmo. Quando a gente passa a analisar o corpo de energia desse ser, claramente ali, uma pessoa nojenta, né? A gente tem obsessores, mas a gente também tem bloqueios com relação aos pontos de energia que fazem com que a pessoa perca completamente a sua noção. Então vamos lá. O sistema nervoso dele, que então estaria conectado a todo o lóbulo frontal, todo o princípio do cérebro, relacionado então com as estruturas nervosas, ele tem um bloqueio no qual ele autocriou. Existem certas pessoas em que vão criando enfermidades e comportamentos e posturas ao longo da vida. Eu vou mostrar para vocês como é interessante. Imagina que você é um composto de centenas de pontos conectados dentro da sua estrutura física, emocional e mental. Esses pontos, eles envolvem todos os órgãos, todas as articulações, estão como se fossem marcas pelo seu corpo, tá? Isso é visto pelos bonecos de acupuntura, onde todos os rios, né, ou seja, as veias, todos os meios de comunicação com os órgãos, eles são apresentados. Ao longo da vida, você nasce puro, perfeito, dentro dessa comunicação dos sistemas. Ao longo da vida, você é apresentado para estruturas sociais. Essas estruturas sociais são sua relação com o papai, com a mamãe. Observa a mamãe, observa o papai. Você claramente cria um apreço mais pela mamãe ou pelo papai ou vice-versa, dependendo do seu gênero. Com o tempo, você começa a se relacionar com o mundo.
Você começa a receber informações e fornecer informações. Você começa a interagir com pessoas, estruturas sociais, escolas, trabalho e todos os meios. Em alguns momentos, essas combinações desses pontos de energia, eles começam a reagir de acordo com as emoções e os pensamentos gerados. Então, quando você projeta uma emoção e você recebe uma emoção, você recebe um carinho, você recebe uma atenção. Se você projeta uma emoção e recebe uma negatória à sua emoção, aquilo é absorvido pelo seu ponto de energia, levando a uma reação do seu corpo. Essa reação pode afetar o seu órgão, pode afetar o seu emocional ou pode causar o registro na sua mente, fazendo com que o seu mental ele passe a agir de uma maneira a se adaptar a certas pessoas e a certos meios. Um exemplo muito legal. Você está numa roda de amigos, você vai fazer uma piada, você vai fazer uma brincadeira. Certas pessoas, elas são abertas às piadas. Você cria uma receptividade e é recíproco. Certas pessoas não aceitam as piadas. Quando você projeta, aquela pessoa te ofende, você cria um mecanismo de se adaptar àquele indivíduo toda vez que você vai falar com ele, pois não é a mesma coisa que falar com outras pessoas. Ok? Muito bem. Esse indivíduo, ele possui um bloqueio enorme dentro do sistema nervoso dele. Então, qualquer informação que ele passe a receber, ele ignora, ele simplesmente não age como deveria. Então, se uma mãe bate na mão dele e fala, você está sendo feio, você está fazendo algo ruim, para ele tanto faz. Ele vai reagir com ódio junto a essa pessoa. Então, ele passa a ser agressivo para com as pessoas. Ele passa a ser indiferente com todo e qualquer tipo de informação que ele recebe. Então a interatividade dele com o meio é basicamente nula, zero. A interatividade dele com as pessoas é zero. Então ele causa um bloqueio muito grande junto ao sistema nervoso. Esse bloqueio é uma anulação completamente sobre todas as percepções. É como se ele já tivesse uma informação e ele já lidasse com essa informação de uma maneira única, dizendo, é a minha verdade, é assim que vai ser, ponto, acabou. Eu vou cometer os crimes, eu vou agir da minha maneira, vocês é que se adaptem àquilo que eu vou fazer. Isso pode ser observado como um padrão de serial killers? Não. O serial killer, ele vai buscar interagir com o meio dentro de que ele ressignifica a informação, tornando aquela informação algo... tirar vantagem daquilo que ele recebe. Então, o serial killer, ele é um caçador. Ele vai buscar uma vítima, buscando identificar o que ele quer, qual é o tipo de pessoa, qual é a roupa da pessoa, como ele quer, aonde ele quer, o que ele quer fazer. Então, ele vai buscar oportunidades e ele ressignifica aquilo, gerando uma oportunidade, um prazer dentro daquilo que ele vai fazer. Ele não. O prazer dele não é a caça, mas é destruir as pessoas, fazer com que naturalmente aquilo aconteça. É como se ele falasse, o canibalismo é algo natural. Por que eu não posso matar e comer a carne? Não tenho comida onde eu moro, eu vou matar e comer. Então ele passa de uma maneira mais fria, ele não se importa com os mecanismos de caça, ele simplesmente vai ver a oportunidade e vai fazer. Então ele está numa loja de conveniência, ninguém está olhando, ele pode pegar a pessoa, arrastar para fora e levar para casa e comê-la. Isso não tem. Ele não caça dessa maneira. O serial killer, geralmente, ele tem o prazer da caça. Ele não tem o prazer da caça. Ele tem o prazer de ver a pessoa sentir a dor que ele tem. Então ele vai fazer com que a pessoa sinta a dor, ele vai fazer com que a pessoa seja elevada ao máximo da dor, que aquilo leva o prazer dele, então ele se excita com a dor do outro ao ponto de comê-la. A excitação está na maldade. Então esse sistema nervoso dele é preocupante, porque mostra uma indiferença sobre a existência humana. Tá? Tirando isso, toda a região das costas dele, o acesso diretamente sobre a garganta, o sistema respiratório e o digestivo. Isso aqui é um obsessor. Quando a gente fala, então, sobre aqui a região das costas, existe um ponto muito grande da entrada desse ser, que é a manipulação desse ser. Vamos lá. Aí a gente vai entrar dentro de um aspecto de bom senso da espiritualidade.
Se você segue princípios éticos e morais, uma conduta de uma sociedade, se você tem caráter, se você realmente pratica coisas boas, eventualmente você se torna muito mais blindado para acesso a essas energias. Vou dar um exemplo. Aqui na minha casa não tem bebida alcoólica. Eventualmente, não existem obsessores de álcool. Eu não fumo, não bebo, não consumo drogas. Um obsessor de vícios não tem o que fazer aqui. Então eu já elimino possíveis obsessores de vícios adentrando na minha casa, porque eu não tenho essa vibração compatível. Meus princípios de ética e moralidade são extremamente altos. Então eu não passo no sinal vermelho, eu não infrinjo leis. Então isso faz com que eu tenha um padrão muito grande de moralidade, o que seres que possivelmente me levariam a uma corruptibilidade não agiriam comigo. Eu não sou uma pessoa agressiva, eu não falo alto, eu não grito. O que obsessores de histeria e raiva também não perfazeriam um aspecto comigo. Entende que a gente vai limitando. Quando a gente tem comportamentos como ele, de ação em ação junto a atitudes da vida, levando então a alterações comportamentais, fazendo com que eu passe a agir sendo um leão ou uma leoa, caçando, matando, e agindo como um predador natural, porque ele comia as pessoas, ou seja, é um animal, eu atraio seres que estão ligados à perversidade e eu atraio seres que estão ligados ao ato de comer a carne, do prazer de devorar a carne, do desejo de consumir isso. Existe? Existe. Dentro do hinduísmo nós temos as pesachas que levam exatamente ao ato de consumir a carne, o desejo, a vontade, o consumo. Quando a gente fala das narakas, que são então elementos hinduístas, que também estão ligados à raiva. Então nós temos os dois agindo, elementos da perversidade e o elemento do desejo da destruição, do consumo da carne, de ver aquilo sendo consumido, o prazer que isso gera. Então a perversidade aliada com a sua raiva, aliado com o seu desejo. Com isso, ele se torna um antro de energias ao redor dele, em que passam a agir não mais sobre o sistema nervoso, mas sobre todo o impulso mais animalesco, o que envolve então a região do quadril. As emoções dele são frias, calculistas e já ligadas ao desejo de matar e comer. Então já está programado. Veja, é o que eu sempre falo. As pessoas sabem o gosto de uma Coca-Cola? Sabe, porque já tomou. Uma pessoa que sabe o gosto de matar o outro pode se tornar viciado dentro desse prazer. Porque são prazeres mundanos da perversidade e fazem com que ele se torne um caçador ou pelo desejo daquilo que é mais obsceno. Existe uma comparação da sexualidade, por exemplo, desde que o mundo é mundo. Muitas coisas aconteciam em 4 paredes. Hoje as coisas não acontecem mais em 4 paredes. As pessoas expõem a sua sexualidade, expondo no OnlyFans, no Xvideos, em lugares pornográficos ou em stand-up, onde eles pegam o microfone e falam o que eles gostam ou o que eu não gosto. Antigamente a sexualidade era um tabu, hoje a sexualidade é explícita. É a mesma coisa. Então, para ele, já é um comum acordo entre ele e a mãe dele. Então ele já tem esses estados de impulso aceitos por ele como algo natural e vistos pela mãe como algo do filho e que ela não poderia fazer nada, a não ser aceitá-lo como ele é. E isso é fato. A impulsividade é o que vai determinar o momento certo, que é o quadril. Então, para uma pessoa cometer crimes, ela tem que ter a forma pensamento, ou seja, eu quero. Essa forma pensamento gera as emoções do eu desejo e vou começar a ver a possibilidade, tendo a emoção atrelado. E por último, a impulsividade, onde ele vai agir. E essa ação está ligada a alguns aspectos. A ação de fazer está ligada à pulsão sexual, que na psicanálise nós chamamos do id, que é o vulcãozinho, que leva àquele desejo, às vezes, de consumir coisas que não precisamos, de comer coisas que por gula, ou ter vontades sexuais, por exemplo, que podem levar
a perversão, a atitudes mais questionáveis, a comportamentos em que a sociedade hoje pode ser um pouco mais aberta, mas ainda mesmo assim ver com preconceitos. E aqui é o que determina realmente a ação dele. Então, existem obsessores com ele? Sim, existem. Tá? Ele tem com ele cerca de 2, 3 obsessores que são bem perigosos e que determinam a agressividade. Quem são esses obsessores? Eram pessoas que em vida tinham ódio pela própria existência de outras pessoas. E veja, você tem ódio sobre a existência? Tem. Você pode odiar o seu chefe, você pode odiar os seus pais, você pode odiar o seu irmão, sua irmã, você pode odiar pessoas do seu convívio de conhecimento, pessoas da academia, por exemplo. E isso são impulsos em que nós geramos. Impulsos momentâneos em que certos aspectos, se você troca de emprego, você esquece o ódio que você tinha pelo seu chefe e você projeta, então, desejos pelo novo emprego. Mas isso com o tempo ele é lidado e você não expõe isso de uma maneira clara, fazendo mal às pessoas. Ele já expõe o seu ódio pelas pessoas. Agora, quando a gente fala então de Lulu, a senhora perigosa, né? Cannibal Mother and Son, tá aqui, tá? Da Sibéria. Nós temos algo tão quão pior que o Alexander. Tá? Uma canalha, sem dúvida nenhuma, tá? Uma mulher que merecia, então, tanto ele quanto ela serem ali um corredor da morte, no mínimo, tá? Por quê? Porque eles carregam intrinsecamente a maldade. E eles podem vir a cometer isso de novo? Podem. Ludmilla é tão quão culpada quanto Alexander. Ou Alexander, sei lá o nome do cara lá. Tá? Ludmilla, né, o nome dela qual que é o nome dela completo? Tá só como Ludmilla aqui. Tá? Ela é tão quão pior. A Ludmilla Spetsivela. Ela já tem uma alteração no sistema nervoso. Essa alteração no sistema nervoso leva a relações de distúrbios ou de disformidades com relação à sociedade. E isso sim é uma relação esquizoparanoide. O que acontece é o seguinte, ela tem uma relação junto com a sociedade de fora da realidade. Nós temos uma neurose e uma psicose. Quando a gente tem esse tráfico entre, passo por uma neurose, vou dar um exemplo. Você pode achar que você está sendo perseguido, mas isso é momentâneo. Eu estou achando que eu estou sendo perseguido, tem alguém ali de olho em mim e tal, tudo mais. Beleza, voltar para casa, estou seguro, tranquilo. Tive uma impressão, pode ser. Se você passa a achar que está sendo perseguido 24 horas, que tudo é uma teoria da conspiração, em que esse computador está sendo hackeado, a câmera do teu telefone está vendo, na hora que você pega o carro do lado está de olho em você, simplesmente olhou para o teu lado, você acha que é uma perseguição, isso já é uma psicose. Quando a gente fala, então, da Ludmilla, a Ludmilla transpassa isso, ela gera uma deformidade completa sobre as percepções da realidade entrando na psicose. Então ela poderia ter influenciado o filho? Poderia. Ela poderia ter aceito tranquilamente as relações do filho e ter ajudado o filho dentro do aspecto de escolher vítimas? Poderia. Poderia. Tá? E pelo que eu lembro, acho que a Ludmilla foi solta até antes dele. Ele foi solto depois. Ela acho que foi solta 2 anos antes. Uma coisa assim. Então ela tem essa relação pior. Ela é um gatilho de perversidade. Ela é um gatilho de maldade. Ela é aquele cara, aquela figura que chega para você e fala, faça isso, faça aquilo, cometa tal crime que eu vou te ajudar. E ela ajudava, ela eliminava os corpos, jogava os corpos no rio. Então ela tem essa relação pior. Ela tem a manipulação observada pela garganta, pela ação do diálogo, pela ação de convencimento. Veja, uma coisa é você ter a vontade, mas não fazer. A outra é ter alguém que te convença a fazer, gerando todo um elemento de manipulação, que é o caso da Ludmilla.
A Ludmilla ela tem obsessores tão com piores que o Alexander. O Alexander, então, tem os elementos do ato final. Ela tem a manipulação. Esse tipo de pessoa, ela possui uma estrutura emocional que é uma energia aquosa. Vou te dar um exemplo. Quando você projeta as emoções, você tem certeza das suas emoções, seja ela positiva ou negativa. Algo que não gosta, você projeta. E é sólido essa intenção. Quando você age de uma maneira ardilosa, essas emoções elas são mais viscosas. E sendo elas viscosas, ela projeta isso em volta dela, ela tem um buraco enorme no peito, o que vai causar problemas cardíacos e respiratórios constantes a ela, levando ela a óbito, e toda uma abertura enorme na região das costas, o que faz com que todos os seres possam vir a agir sobre ela. Então ela é facilmente volátil e suscetível a qualquer situação da própria paranoia dela, agindo então junto à perversidade. Então ela é tão quão perigosa, tá? Toda a estrutura familiar dela é caótica. A região da base da coluna, o que leva a problemas renais e hipertensão, existe uma densidade enorme de energia ruim, bem como diversas rupturas. Então ela carrega os cadáveres da família, ela carrega o ódio da família, ela carrega a maldição familiar dela. E se for colocado a ela essa questão, ela vai falar, realmente ela carrega essa maldição, tá? Então o que nós temos aqui é um casal extremamente perigoso, o casal esse homem e mulher, né? No caso mãe e filho. É uma relação muito perigosa. Veja, os dois poderiam até ter relações sexuais. Na cabeça dela, o amor dela é tão grande pelo filho que ela poderia aceitar ter relações sexuais com ele tranquilamente. Tranquilamente. Tá? Todos os desejos e impulsos vistos pela cobaia dela, que é o filho, sendo então colocados de uma maneira absolutamente natural. São pessoas ruins, são pessoas de uma cultura que a gente realmente desconhece lá da Sibéria, como eles agem, mas vistos dentro de um padrão de ética e moral de uma estrutura social, eles não deveriam existir hoje. Por quê? Porque eles podem vir a voltar a fazer isso diversas outras vezes. Sim, novamente, quem já sentiu o gosto de chocolate não esquece, quem já bebeu uma Coca-Cola não esquece, saber exatamente o gosto que aquilo tem. E as ações, elas podem vir a ser cometidas, sim. Tá? É algo assustador esses dois. Quando os dois morrerem, vão dar um testando demo maravilhoso pra gente fazer aqui no canal. Então é isso, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais. Todo mundo sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementar junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.